Se a gente pegasse um mapa ali no início do século XIX e procurasse pela Itália, a gente não ia encontrar. Não mesmo. Não existia um país com esse nome. O que tinha na Península Itálica era, bem, uma coleção de reinos, ducados, territórios controlados por outros, principalmente pelo Império Austríaco. Exato. Tinha uma língua em comum, uma cultura, claro, mas politicamente era uma fragmentação total. E é exatamente essa história que a gente vai investigar hoje. O complexo processo de unificação na Itália, o famoso Risorgimento. Nossa missão aqui é entender como essa coxa de retalhos se transformou em um país. Vamos focar no processo, nas figuras mais importantes e, claro, nas datas cruciais. E é fundamental já começar dizendo que o Risorgimento não foi um movimento único, coeso. As fontes mostram que foi, na verdade, um campo de batalha de ideias. Tinha pelo menos umas 3 grandes correntes políticas competindo para definir o futuro da Itália. E tudo isso com a sombra do poder austríaco pairando sobre todos, imagino. Exatamente. A Áustria era o grande obstáculo a ser superado. Ok, então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. O ponto de partida que as fontes nos dão é o Congresso de Viena, em 1815. Basicamente, depois da queda de Napoleão, as velhas monarquias absolutistas voltaram com tudo e a Áustria virou a dona do pedaço na península. E nesse cenário, a única dinastia que era vista como italiana, de fato, era a de Savoia, que governava o reino do Piemonte-Sardenha, lá no noroeste. Certo. E aí começam a surgir os projetos de unificação. Qual era o primeiro, o mais óbvio, talvez? O primeiro era o projeto da inércia. Eram os próprios soberanos absolutistas, garantidos pela Áustria. Para eles, a situação estava ótima. Não queriam mudar absolutamente nada. Faz sentido. Mas e as ideias de mudança? As fontes falam muito sobre o neoguelfismo. Que ideia era essa? Olha, era um projeto bem curioso. Ele olhava para o passado medieval e via no Papa a figura ideal para unificar o país. O Papa? Como assim? A ideia não era uma unificação total, mas uma espécie de confederação de estados italianos, com o Papa atuando como presidente. E essa ideia, que parecia meio anacrônica, ganhou uma força gigantesca em 1846. Por quê? O que aconteceu em 46? Elegeram um novo Papa, Pio IX, que, para surpresa de todo mundo, começou o papado com uma postura super liberal. Interessante. E a terceira via? A mais revolucionária. A mais barulhenta e, com certeza, a mais dividida. Era a corrente liberal, herdeira direta da Revolução Francesa. O problema é que eles concordavam que o absolutismo tinha que acabar, mas discordavam em quase todo o resto. E essa divisão dentro dos liberais é fascinante, né? De um lado, você tinha os carbonários. Exato. Eram sociedades secretas tipo uma maçonaria revolucionária, formadas principalmente pela burguesia. E o que eles queriam exatamente? O plano deles era conseguir constituições, limitar o poder dos reis, mas eles tinham um problema, ou melhor, um medo. O povo. O povo. A ideia de uma revolução popular radical, com as massas na rua ao estilo jacobino, era o pesadelo deles. Por serem secretos, eles não conseguiam apoio popular de verdade. E é dessa frustração que surge uma figura central, né? Giuseppe Mazzini. Exatamente. Mazzini era um carbonário, mas ele se cansa dessa abordagem e funda a Jovem Itália, em 1831. O projeto dele era o oposto. Como assim? Nada de segredo. Ele queria mobilizar o povo, lutar abertamente por uma Itália unificada e, o ponto crucial, republicana. Ele não queria trocar um rei por outro, queria o fim da monarquia. Mazzini se tornou a alma, o grande patrono intelectual do Risorgimento. É incrível a complexidade dos personagens dessa época. O rei do Piemonte-Sardenha, Carlos Alberto, o chamavam de o Hamlet italiano? Pois é, pela ambiguidade dele. Uma hora parecia liberal, na outra reprimia todo mundo. E o Papa Pio IX? Por 20 meses ele foi um herói. Anistiou presos políticos, começou a construir ferrovias. Parecia que o projeto neoguelfo ia decolar. Mas a história estava prestes a dar uma guinada bem violenta. E essa guinada tem data. 1848, a Primavera dos Povos. A Europa inteira pega fogo com revoluções e na Itália não foi diferente. Não mesmo.
A agitação tomou conta de Milão, Veneza, Roma. E aí, o Hamlet italiano, o rei Carlos Alberto, se sentiu pressionado, né? Pressionado por todos os lados. Ele decide agir e declara guerra à Áustria. É a primeira guerra de independência. Mas não deu muito certo, pelo que eu li. Não deu nada certo. O exército pianante, apesar de todo o entusiasmo, não era páreo para os austríacos. A derrota foi fragorosa. Em 1849, Carlos Alberto abdica, completamente desmoralizado, e passa o trono para o filho, Vitório Emanuel II. E o projeto do Papa? O que aconteceu com o neoguelfismo no meio dessa confusão toda? Roiu de uma forma ainda mais espetacular. Em abril de 48, no auge da guerra, Pio IX solta um comunicado. E o que ele dizia? Que ele, como Papa, líder de todos os católicos, não podia liderar uma guerra contra a Áustria, que era uma nação católica. Foi um balde de água fria. Total. A base do projeto, que era um Papa patriota, simplesmente evaporou da noite para o dia. Mas a agitação não parou aí. Em Roma, os revolucionários de Mazzini tomam o poder, o Papa foge e eles proclamam a República Romana em 1849. Exato. Mazzini finalmente teve a chance de colocar o projeto republicano dele em prática. Uma chance que não durou muito. Durou pouquíssimo. O presidente da França, na época, era Luiz Bonaparte, o futuro Napoleão III. E para agradar a base católica conservadora dele, ele fez o quê? Enviou o exército francês para esmagar a República e restaurar o Papa no poder. Então, o saldo de 1848 e 49 é uma derrota completa para todos os projetos de unificação. Uma derrota total. Mas, e isso é fascinante, foi um fracasso que reconfigurou todo o jogo político. E que, no fim, abriu caminho para a vitória. Como assim? Primeiro, o Papa Pio IX voltou traumatizado. Ele largou qualquer ideia liberal e se tornou um dos monarcas mais reacionários da Europa, um inimigo ferrenho da unificação. O neoguelfismo estava morto e enterrado. E o projeto republicano de Mazzini? Mostrou sua força de mobilização, seu apelo, mas também sua imensa fragilidade militar. Ficou claro que só ideal e entusiasmo não venciam os exércitos da França e da Áustria. Então, com esses dois projetos fora do caminho... Sobrou quem? O reino do Piemonte e Sardenha. Por eliminação. Exatamente. Por eliminação, todas as fichas acabaram na mesa do Piemonte, agora com um novo rei, Vítor Emanuel II, e, mais importante, com um primeiro-ministro que ia mudar a história da Itália. E aí entra em cena o grande arquiteto da unificação, o Conde de Cavour. Ele tinha um plano totalmente diferente de Mazzini e dos neoguelfos, né? Totalmente. Cavour era um nobre, um pragmático, um mestre da diplomacia. Ele olhou para o desastre de 1848 e tirou uma lição muito clara. Qual? A Itália não seria feita por idealistas, mas pela força de um Estado organizado, por exércitos e por alianças internacionais. O projeto dele era unificar a Itália pelo alto. O que significa exatamente unificar pelo alto? Significa usar o Estado do Piemonte como motor da unificação. Primeiro, modernizar a economia e o exército do reino para torná-lo uma potência regional. E depois, usar a diplomacia para conseguir um aliado poderoso na Europa que ajudasse a expulsar a Áustria. Era uma expansão do Piemonte, na verdade, uma unificação controlada pela elite, para evitar justamente a revolução pelo baixo que o Mazzini queria. Perfeitamente. O medo da revolução foi um motor tão poderoso quanto o desejo de unificação. E a estratégia dele foi brilhante. Ele viu uma oportunidade de ouro na Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia? Mas o que a Itália tinha a ver com isso? Nada. Absolutamente nada. Mas Cavour enviou tropas para lutar ao lado da França e da Grã-Bretanha contra a Rússia. Com isso, ele ganhou um assento na mesa dos grandes. E, principalmente, a simpatia do imperador francês, Napoleão III. E aí ele conseguiu o aliado que precisava, fechou um acordo secreto com o Napoleão III, né? Exato. Prometeu os territórios de Nice e Savoia para a França em troca de apoio militar contra a Áustria. Em 1859, Cavour provocou os austríacos até eles declararem guerra. Começava a Segunda Guerra de Independência. E dessa vez, com a França do lado, o resultado foi diferente. Completamente. As vitórias foram rápidas, a Lombardia foi conquistada, o entusiasmo nacionalista explodiu na península, parecia que dessa vez ia. Mas, sempre tem um mas, né? Sempre.
Napoleão III viu aquele fervor todo e ficou com medo. Ele não queria uma Itália unificada e forte na sua fronteira. Então, no meio da guerra, para o choque de Cavour, ele assina um armistício com a Áustria e simplesmente cai fora. Deixou o Piemonte na mão. Exatamente. Com a unificação pela metade. Enquanto Cavour está lá em Turim, furioso, sem saber o que fazer, outro personagem entra em cena de forma espetacular. Giuseppe Garibaldi. O próprio. Quando tudo parecia travado no norte, a ação se desloca para o sul. Em 1860, Garibaldi, o grande herói republicano, junta uns 1000 voluntários, os famosos camisas vermelhas, e parte para Sicília. É a Expedição dos 1000. Espera um pouco. 1000 homens. Como 1000 homens conseguem derrubar um reino inteiro, o reino das duas Sicílias, que tinha um exército? Parecia impossível, mas Garibaldi era uma lenda viva, e a população do sul estava farta da dinastia Bourbon. Assim que ele desembarcou, a população local se juntou a ele em massa. O exército dos Bourbons simplesmente se desintegrou. Em meses, ele conquistou a Sicília e marchou até Nápoles. Então, de repente, a gente tem duas Itálias se formando ao mesmo tempo, Cavour no norte, com a diplomacia, e Garibaldi no sul, com uma revolução popular. Isso não podia dar certo. Chegou muito perto de dar errado. Cavour ficou apavorado com a possibilidade de Garibaldi marchar sobre Roma ou proclamar uma república no sul. A solução dele foi ousada. Ele moveu o exército do Piemonte para o sul para encontrar Garibaldi. O confronto era inevitável. E foi o momento da verdade. Garibaldi, apesar de ser um republicano convicto, era acima de tudo um patriota. Ele entendeu que uma guerra civil destruiria o sonho da unificação. Então, no encontro histórico, ele cumprimentou Vittorio Emanuele II como rei da Itália e entregou todo o sul a ele. Ele abriu mão do ideal republicano dele. Sacrificou o ideal pela unidade. Um gesto impressionante. E com isso o caminho ficou livre. Em março de 1861, Vittorio Emanuele II é proclamado rei da Itália. Então o país já existe oficialmente, mas o mapa ainda tinha uns buracos, né? Exato. Faltava o Vêneto, que ainda era austríaco, e Roma, que era protegida por tropas francesas. E como resolveram isso? Aí a história italiana se cruza com a da Alemanha. Em 1866, a Prússia de Bismarck entra em guerra com a Áustria. A Itália se alia à Prússia. E mesmo perdendo suas batalhas, como estava do lado vencedor, ganhou o Vêneto no Tratado de Paz. Faltava só Roma, a capital simbólica. Faltava Roma. O problema eram as tropas francesas de Napoleão III. Mas em 1870, Bismarck provoca a Guerra Franco-Prussiana. Napoleão III precisa de todos os seus soldados e retira a guarnição de Roma. A brecha perfeita. Perfeita. O exército italiano entra na cidade quase sem luta. Em julho de 1871, Roma finalmente se torna a capital da Itália unificada. O processo territorial estava concluído. Mas tem aquela frase famosa do estadista Máximo d'Azeglio. Fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que unir territórios num mapa é a parte, digamos, fácil. Criar uma nação, uma identidade comum, isso era um desafio muito maior. A Itália de 1871 era um país só no papel. Quais eram os principais problemas? Primeiro, a língua. O italiano era o dialeto da Toscana. A maioria da população falava dialetos regionais tão diferentes que um siciliano e um piemontês não se entendiam. O Estado teve que impor a língua nacional. E o segundo problema, que talvez seja o mais grave. O abismo socioeconômico. A famosa divisão entre norte e sul. Certo. Um norte começando a se industrializar e um sul agrário, latifundiário, quase feudal. Para muita gente no sul, a unificação não foi uma libertação. Foi a troca de um rei distante por outro, o do Piemonte, que trouxe novos impostos e leis que eles não entendiam. E é nesse contexto que o crime organizado se fortalece. Precisamente. Nesse vácuo de poder, onde o novo Estado era visto como um invasor, organizações como a Cosa Nostra, na Sicília, cresceram. Elas surgiram como um poder paralelo, oferecendo proteção e uma justiça que o Estado não oferecia.
A unificação, paradoxalmente, cimentou as bases do crime organizado moderno. E ainda tinha o conflito com a igreja, a questão romana. Exato. O Papa Pio IX se recusou a reconhecer a perda de Roma. Ele se declarou um prisioneiro no Vaticano e proibiu os católicos de participar da vida política do novo país. Imagine isso. Esse conflito só foi resolvido em 1929, num acordo feito por Mussolini. Então, o legado da unificação foi bem complicado. E as fontes também mencionam o irredentismo, né? Sim, essa foi outra consequência. A ideia de que a unificação estava incompleta porque territórios de cultura italiana, como Trentino e Trieste, ainda estavam com a Áustria. Esse nacionalismo irredentista virou uma força política enorme e foi um dos principais motivos que levaram a Itália para a Primeira Guerra Mundial. Resumindo toda essa jornada, então, foi um processo de décadas que misturou a paixão de idealistas como Mazzini, a ousadia de heróis como Garibaldi e, no fim, a astúcia de estadistas como Cavour, que canalizou tudo isso para o projeto monarquista dele. Exatamente. Não foi um plano único, mas um choque de visões que acabou convergindo quase por acidente em alguns momentos. E a reflexão que as fontes provocam é essa. A unificação política termina em 1871, mas a criação de uma identidade nacional foi um projeto muito mais longo. E que alguns diriam que ainda está em andamento. A questão que fica para a gente pensar é, ao criar um Estado-nação, os líderes do Risorgimento resolveram as antigas divisões da península ou apenas as reconfiguraram em novas tensões? Porque o abismo entre norte e sul e a desconfiança com o Estado são questões que definem a Itália até hoje. Uau! Então, na Itália, a gente teve o motor econômico do Piemonte, a paixão popular de Garibaldi e muita sorte. Agora vamos para a Alemanha, onde o processo foi bem diferente, né? Completamente diferente. Se a unificação italiana foi um drama, a alemã foi uma ópera conduzida com mão de ferro por um único maestro, Otto von Bismarck. E o cenário inicial era parecido, uma confederação germânica com 39 estados. E a mesma rivalidade, Áustria versus Prússia. Só que na Alemanha, a economia veio muito antes da política. Como assim? Em 1833, décadas antes de Bismarck, a Prússia criou o Zollverein. Era uma união aduaneira, um mercado comum. E qual foi o pulo do gato? A Áustria foi deliberadamente deixada de fora. Ah, então a Prússia venceu a primeira batalha sem dar um tiro. Uniu economicamente os estados em torno de Berlim, não de Viana. Exatamente. Criou uma pequena Alemanha econômica. Quando Bismarck vira primeiro-ministro em 1862, o terreno já estava preparado. Faltava o resto. E aí entra essa figura impressionante, assustadora até. Bismarck não era um idealista. Zero. Ele era a realpolitik em pessoa. A filosofia dele era brutal. Relações internacionais são sobre poder. Ponto. Ele deixou isso claro num discurso famoso. Aquele do ferro e sangue? Esse mesmo. As grandes questões do nosso tempo não serão decididas por discursos, mas por ferro e sangue. E ele não estava brincando. E ele executou isso em 3 guerras calculadas cirurgicamente. Uma obra-prima. E em cada uma, ele fez a Prússia parecer a vítima, para evitar que outras potências se metessem. A primeira foi a Guerra dos Ducados, em 64. Contra a Dinamarca. Isso. Ele se aliou à Áustria para atacar a Dinamarca, mas o objetivo real era criar um pretexto para uma guerra futura com a própria Áustria. Ele criou o problema para depois usar como desculpa. Gênio do mal. Precisamente. E a desculpa veio rápido. Em 1866, ele provocou a Áustria até a guerra. Foi a Guerra das 7 Semanas. 7 semanas? Foi incrivelmente rápida. O exército prussiano era muito mais moderno. O resultado, a Áustria foi expulsa para sempre dos assuntos alemães. Ok, então o norte estava unido. Faltavam os estados do sul. Que eram católicos e desconfiavam da Prússia protestante. Bismarck sabia que precisava de um inimigo comum para despertar o nacionalismo em todos. A França. O candidato perfeito. Ele usou uma crise de sucessão na Espanha para provocar Napoleão III. Editou um telegrama para fazer parecer que o rei da Prússia tinha humilhado a França. A imprensa francesa explodiu. E Napoleão III caiu na armadilha. Direitinho.
A Guerra Franco-Prussiana foi o golpe de mestre. Vendo a França como agressora, os Estados do Sul se uniram à Prússia. A vitória alemã foi esmagadora. E o clímax é uma das cenas mais arrogantes da história, né? Sem dúvida. Em janeiro de 1871, o Guilherme I é coroado imperador, Kaiser, da Alemanha unificada. Não em Berlim. Na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, o símbolo máximo do poder francês. Uma humilhação calculada. E para piorar, a nova Alemanha anexou a Alsácia-Lorena, o que criou o revanchismo francês, o desejo de vingança que foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Com a Alemanha unificada, como Bismarck governou essa nova potência? Com a mesma mão de ferro. Ele perseguiu a Igreja Católica, depois os socialistas, mas aí vem outra jogada de gênio dele. Qual? Para tirar a força do socialismo, ele mesmo criou o sistema de bem-estar social mais avançado do mundo na época. Seguro-saúde, aposentadoria. Ele roubou as bandeiras dos socialistas. Incrível. E na política externa? Depois de 1881, o objetivo dele mudou. A Alemanha era uma potência satisfeita. Ele passou a querer a paz e criou um sistema complexo de alianças só para isolar a França. Um equilíbrio frágil. Que ruiu quando o novo Kaiser Guilherme II demitiu Bismarck e começou uma política externa agressiva, que levou a Europa para uma corrida armamentista. Então, resumindo, a jornada italiana foi quase romântica, cheia de reviravoltas. Já a alemã foi um processo pelo alto, frio, calculado, imposto pela força. Perfeito. E se a gente olhar de longe, esses dois processos mostram uma mudança no próprio nacionalismo. Em 1848, ele era uma ideia liberal, popular. E depois? Depois, nas mãos de gente como Cavour e Bismarck, o nacionalismo virou uma ferramenta de Estado, usada por elites conservadoras para construir poder e mobilizar o povo para a guerra. A ideia romântica deu lugar à Realpolitik. E isso nos leva a um pensamento final. Depois de fazer a Itália e fazer a Alemanha, veio o desafio de fazer italianos e fazer alemães. Pensando nas tensões regionais, culturais que persistem até hoje, fica a pergunta: até que ponto uma unificação política no mapa se traduz de fato numa unificação genuína na mente e no coração das pessoas?